Cicinho, seleção brasileira, ai, seleção equatoriana. Queremos já saber tudo dessa partida que acontece logo mais pelas eliminatórias. E o Nivaldo Decilo está bem pertinho da seleção, vai contar pra gente as novidades do Carlo Ancelotti. Decilo, pra você um ótimo trabalho aí no Equador. E a pergunta que não quer calar, já temos a escalação confirmada da seleção brasileira. Bom dia, buenos dias. Buenos dias para usted e para uma persona que está em estúdio, Rômulo, reforçando esse time. Abraço para o Rômulo também. Bom dia. Tem o Cicinho, tem o Draceiro, tá todo mundo aí, o Ronaldo. Bom dia a todo mundo. Olha, é o seguinte, a seleção brasileira está cercada de mistério. Ontem o Carlo Ancelotti, ele deu uma entrevista coletiva de aproximadamente 30 minutos, respondeu 26 perguntas aproximadamente, só que escondeu o jogo para danar. Quem vai ser o capitão? Prefiro falar com eles antes. Qual vai ser o esquema de jogo? Prefiro não revelar. E qual vai ser a escalação? Prefiro não dizer. Vou falar primeiro com os atletas. Uma das perguntas eu fiz para o querido Ancelotti, que está chegando agora, ele sabe dessa responsabilidade. Eu comentei sobre a seleção brasileira e um certo descrédito por parte da torcida. Ele falou, olha, é normal, depois de perder como perdemos para a seleção da Argentina na última partida, os últimos resultados realmente e até o desempenho não foram bons, mas é preciso olhar para frente e temos que voltar a ter o protagonismo dessa seleção, que pode começar a partir de hoje à noite, às 8 da noite, no horário de Brasília. Essa é a expectativa. O Brasil defende um tabu contra a seleção equatoriana de mais de 20 anos. A programação neste momento, os jogadores terminaram o café no horário de Brasília, às 2 da tarde tem almoço, às 5h30 da tarde tem aquela preleção, o bate-papo com o Carlo Ancelotti e depois os jogadores saem para o estádio. O clima neste momento, na frente do hotel, é de tranquilidade. Os equatorianos, a cidade inteira, todo mundo vestindo a camisa do Equador, que está vivendo um grande momento, né? A vice-líder precisa aí garantir mais 3 pontos para se aproximar do próximo Mundial, só que o Brasil está apenas 2 pontos atrás da seleção do Equador. Se conseguir manter o tabu e se o Carlo Ancelotti conseguir, de repente, estrear com o pé direito com uma vitória, o Brasil pode passar o Equador e se aproximar ainda mais da próxima Copa. Renato, que os caras gostam de buzina aqui em Guayaquil, não é brincadeira não. Mas vamos à reportagem dessa véspera que teve a coletiva do nosso querido Carlos Ancelotti e teve toda essa expectativa que agora aumenta com a proximidade do jogo. Vamos lá. É a saída para o Brasil, dizem alguns, o novo comandante. E ele entrou para a sua coletiva de véspera de estreia. Mesmo com o currículo que tem outras coisas em jogo. Bueno, ansioso, sí, un poco sí, primer partido de este nuevo desafío, obviamente sí. O estádio monumental de Guayaquil é o maior do Equador, tem capacidade para cerca de 63 mil torcedores. Mas por conta de seguidos gritos homofóbicos da torcida em jogos das eliminatórias, a seleção equatoriana foi punida pela FIFA, com multa e redução na carga de ingressos contra o Brasil. Serão cerca de 50 mil torcedores nesse duelo de logo mais às 8 da noite. A estreia de Carlo Ancelotti, que vai ter uma parada dura, enfrenta a seleção que tem a melhor defesa das eliminatórias. Apenas 5 gols sofridos em 14 jogos. A escalação para esse primeiro desafio dele? Não. Italiano retrancado. Prejudicial me parece demasiado, hein? Mas ele deu sinais, elogiou o menino Estevão. Quando perguntado então sobre o esquema tático, quase, mas não revelou também. Apenas mostrou uma tendência, inclusive nas imagens que captamos. Eu não posso dizer, não sei, Estevão como tem que driblar. Lo sabe mejor que yo. Lo que puedo decir a Estevão que trabaja fuerte a nivel defensivo para ayudar al equipo y con balón que tenga en cuenta la creatividad que él tiene. Despistou um pouco mais quando perguntado sobre a função de armador do time no meio-campo. Yo creo que este equipo en su característica tiene calidad en el medio, porque Gerson es un jugador que tiene mucha calidad para jugar no solo
en el juego de construcción, mas también en el juego entre líneas. Só ficou mais solto mesmo para falar do adversário. Tiene 23 puntos, un equipo muy bien organizado, creo que Sebastián, el entrenador, ha hecho un gran trabajo aquí. Sebastián Becassese também não confirmou o time para o duelo. Mas a formação pode ser a seguinte: Hernan Galindes, 3 zagueiros, Ordóñez, William Pátio e Piero Hincapié. O meio-campo com Ângel Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vitti e Pervis Estupinan. John Yeboah no ataque, ao lado de Kevin Rodrigues. O provável Brasil: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandre, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. Lá na frente, o menino Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. O jeitinho brasileiro em alguém que já está vivendo as coisas do Brasil intensamente. Panorama fantástico desde el Cristo Redentor, el recibimiento de la gente, los estadios, el fútbol brasileiro, todo perfecto. A ver mañana. Teremos a cara do nosso italiano favorito já na estreia? Talvez ainda não. Mas a experiência dita a fórmula para driblar esse pouco tempo de trabalho. La pasión creo que es la llave para jugar con la razón. Dita a fórmula para driblar esse pouco tempo de trabalho. La pasión creo que es la llave para jugar con la razón. La pasión es muy importante, tener la pasión que tiene este país para esta selección es muy importante. Tá chegando a hora, o time pelo jeito vai correr para Ancelotti. Por Ancelotti, seria um presente para o comandante, que faz 66 anos na terça-feira que vem, quando o Brasil vai enfrentar o Paraguai em Itaquera. Mas antes tem esse desafio de Guayaquil, o desafio da estreia. Tentei mais uma vez descobrir se essa é a real escalação, se é apenas uma prévia, e a confirmação não tem ainda endereço, virá logo mais. Então, por enquanto, imagina-se pelos treinamentos, pelas conversas, pelo discurso, que o Brasil hoje vai com Alisson, Wanderson, Marquinhos e Alex, né? Ele quer ser chamado de Alex. O Ronaldo falou que é Hugo Souza. Veremos, quem sabe, né? Todo mundo tem chance. Alexandro na esquerda, Casemiro de volta, não era convocado desde 2023. Bruno Guimarães, Gerson, e aí o trio de ataque com Vini, Estevão e Richarlison. Nada disso é confirmado. Seria esse seu time, Rômulo, ou mudaria alguma coisa? Pode ir. Eu sei que você está querendo falar, pode ir, bebido. Nós estamos aqui falando do Hugo já desde o começo do programa, o Hugo, para mudar, né? Eu gosto de ver o Estevão como titular, né, com o Vini Júnior. O Richarlison, eu sei que ele fez um golaço na Copa do Mundo, mas eu não sei se ele vai ter uma condição técnica para se manter no status de centroavante da seleção brasileira. Ou se, ao longo do caminho do Ancelotti, ele vai buscar outras opções táticas para que o ataque seja mais produtivo. Mas, no geral, eu acho o Gerson, joga Bruno Guimarães, acho fundamental a volta do Casimiro. A questão é que voltou a esperança, né? Com o Ancelotti criou-se uma esperança, algo novo, com um ano faltando para a Copa do Mundo, porque realmente o que estava acontecendo antes era de uma mediocridade gigantesca. Agora, o desafio hoje contra o Equador talvez seja o mais pesado que ele possa ter, jogando fora de casa, contra um time com uma defesa tão forte, que é segundo colocado, né? Mas é um pingo de esperança para a seleção. Eu fico pensando, e aqui eu tenho 3 pessoas que podem falar muito bem sobre isso, quando o jogador ele atua num jogo e sofre uma goleada, o time dele vai muito mal, o quanto isso fica na cabeça, o quanto isso ainda tem influência numa partida seguinte como essa de eliminatórias, Edu? Porque tomamos 4-1 da última vez para a Argentina. Desse time aí, só o Vini Júnior estava, é isso? E o Marquinhos? Só o Vini e o Marquinhos. Então, o resto era totalmente diferente, comandado pelo Dorival. Como é que isso mexe com a cabeça dos jogadores, sabendo da pressão, da obrigação e que hoje esse jogo é fundamental? Renato, e sabendo que hoje é um jogo fundamental, e ainda mais uma seleção dificílima, que é o Equador, né? Vive um grande momento, mas para o jogador em si, não tem tanta influência assim, não. Até porque aquele jogo já passou, eu acho que são lições que a gente tem que tirar disso. E nada mais justo e melhor você ter uma nova chance
como esses jogadores estão tendo, né? Como você bem disse, só 2 jogadores, mas outros que vão entrar agora, eles vão entrar para fazer o seu melhor e para tentar mudar a história da seleção brasileira. Ainda mais com um treinador novo, um treinador que está buscando e conhecendo os atletas no dia a dia, né? Para que, quem sabe, tenha uma continuidade dentro da seleção brasileira, esses atletas que aí estão. Ronaldão, aqui a tabela das eliminatórias. A Argentina já está classificada com 31 pontos. Lembrando que o Equador ele perdeu 3 pontos no começo da competição por causa da documentação do Byron Castillo. Então ele poderia ter 26 já, só que ele tem 23. E aí Uruguai, Brasil e Paraguai têm a mesma pontuação, 21. A Colômbia, como foi mal na última data FIFA, caiu para a 6ª colocação com 20. Venezuela 15, Bolívia 14, Peru e Chile com 10 pontos. O Brasil, a gente vê aqui que o Equador, não aparece esse dado, mas ele tem a melhor defesa. A melhor defesa das eliminatórias é equatoriana. Então, hoje o Brasil tem que estar atento, não é? Porque é um time que sabe muito bem como proteger a sua defesa. E aqui estão os jogos também da rodada Equador e Brasil, lá em Guayaquil, Paraguai versus Uruguai, no Defensores del Chaco, Chile e Argentina, ainda não está confirmada a presença do Messi, mas ele está disponível. Aí amanhã teremos Colômbia e Peru e finalizando com Venezuela e Bolívia. Começando com esse jogo entre Brasil e Equador, ou melhor, Equador e Brasil, já que os equatorianos são os mandantes. Será que podemos ter problemas, Rômulo? Não, vai ser um grande desafio. Enorme desafio. Surpresa vai ser se não tiver problema. De trabalho foram apenas 3 treinamentos. O que o Ancelotti pode mudar rapidamente no Brasil, na nossa seleção? Renata, analisando os números e o comportamento da seleção brasileira, das primeiras coisas que provavelmente ele se empenhou em trabalhar mais é o sistema defensivo, até porque tem um dos auxiliares lá, o Juan, que dispensa comentário como zagueiro, tive a oportunidade de jogar com ele na seleção e na Roma também. E o Brasil é uma seleção que o ataque nessas eliminatórias fez 20 gols, enquanto o sistema defensivo tomou 16. O Equador fez 13 e tomou somente 5 gols. Então, você vê aí o Brasil o quanto está deficiente no sistema defensivo. Então, eu acho que uma das principais peças, né, que tem que ser mudado nesse enfrentamento de Brasil e Equador é o sistema defensivo, porque o Equador é uma equipe muito perigosa, não faz tantos gols, só que o Brasil é uma equipe que toma muitos gols. Então, acredito que o Ancelotti trabalhou muito mais esse setor, até porque o sistema ofensivo do Brasil sempre foi o diferencial e acredito que pode fazer a diferença hoje. Ronaldão, a pergunta sobre a declaração do Danilo, até corajosa, porque ele está convocado, pertence ao grupo escolhido pelo Ancelotti e falou que a CBF, que a seleção antes era uma bagunça. Não sei exatamente qual é a bagunça, mas ele declarou que tinha isso. Mas estava realmente, né? Estava... E muitas conversinhas também, o próprio presidente não dando aquela garantia que todo mundo esperava da chegada do Ancelotti. Tanto é que ele colocou o Diniz, depois acabou tirando o Diniz. Aí depois teve eleição, depois ele entrou, depois ele saiu. Depois ele faz a chamada ainda antes de sair, que era o Ancelotti, que era o treinador dele. Aí ele vai pôr o Dorival falando que vai chegar na final. Dorival, eu acho que agora o Brasil chega na final, sim. Mas a verdade é uma só. O contato que ele teve naquele momento com o Romário ali na entrevista era o estado atual da CBF. Não tem que questionar muito. Agora pode se melhorar. Está melhorando. Pelo menos a gente está vendo um grande treinador aí já no comando. E tem um presidente no comando também atuante. Que o presidente viaja junto, aparece, dá a cara para bater, está ali na entrevista. Então agora nós temos tudo isso. Mas na época que ele fez o relato, o Brasil era uma bagunça assim. Olha, dirigente eu espero bastante. Já como faz uma semana que ele está aí, eu quero esperar mais para elogiar ou criticar. Não estou elogiando, eu falei que ele estava presente. Agora, uma semana só, né, Ronaldo? Elogiar ainda vai tempo. Calma. Ainda mais da CBF. Renata, o pessoal se solta com o Romário, né? A questão o Rafinha da antes, agora... Mas o Rafinha tomou dos argentinos. Então, mas ele falou isso, agora veio o Danilo também. O que nós falávamos aqui é o quê? Você tem um treinador que ele é capaz de enfrentar o sistema. E o Ancelotti é esse cara. Porque se você pega um treinador, eu falo e eu vou repetir aqui, na Copa de 2006, nós perdemos exatamente por causa disso. Barreira e Zagallo não tinha tranquilidade para trabalhar. E não podia bater de frente ali porque ninguém dava ouvido. Agora, você tem um Ancelotti, um cara que, se não fizer da maneira dele, ele faz as malas e vai embora.
irmão, ou faz do jeito dele, organiza, e isso os jogadores podem ter certeza que vai ter uma melhor organização. E acredito também com esse novo presidente, ele deve ter visto os erros do passado e não vai cometer também. Mas, pô, o Parreira e o Zagallo não ter peito para quem vai pegar... ter? Mas a questão pô, era tá do louco, momento. A seleção brasileira vinha o quê? De um Campeão. título da Copa do Mundo de 2002. Então, o quê? Cara, para você gerir um grupo que já foi campeão, e eu até dei uma dura no Roberto Carlos. Roberto Carlos na Copa do Mundo comemorando. Falou, se tivesse ganho em 2006, eu tava aí. Né? Em 2000 lá, só lá o Roberto Carlos, o Ronaldo, os caras, o Cafu de braço. E na minha vez... O circo não cresceu. Então, mas tá valendo. Mas se não confederações, um ano antes foi um show. Então, na Copa das Confederações, porque houve a blindagem, toda a preparação, toda aquele... a oportunidade da gente trabalhar, do treinador colocar o seu sistema de trabalho. Na Copa do Mundo, acordava a gente de madrugada para entrar ao vivo no jornal. Entendeu? Então a declaração do Danilo funcionava também para 2006? Era uma bagunça? Aí. Não, era uma bagunça. Como é que nem Era uma Vegas, bagunça. Vegas. Pô, você não fazia o programa da outra emissora aí de manhã que tinha, da Ana Maria Braga, sem escovar os dentes. Acordava, lavava o rosto e entrava lá porque tinha que estar ao vivo, porque a família estava no programa. Era complicado. Muitas obrigações extra-campo. Sim. E aí mas pra você quem- esquece o principal, que é jogar Exatamente. futebol para ganhar mais uma Copa, não é? E o Brasil, ele vinha de um vice-campeonato em 98, não é? Ele vai, ganha e depois tinha uma expectativa, parecia uma sequência natural, não é? E aí passa o tempo, você vê o Louro José, né? Pois é. O Louro José tá no jogo aberto hoje. assim, não. Edu, interessante também o Cicinho, eu gostei do que ele falou sobre o Ancelotti, porque até o momento não se fala mais em nenhum jogador. O Ancelotti é o cara. Ninguém tá falando de Vini, Casemiro que voltou, Richarlison. Nossa, olha o Estevão, pode ser titular. O único assunto é Carlo Ancelotti. Porque, para mim, Renata, ele é maior que todos os jogadores da seleção brasileira. Não é maior que a seleção brasileira, mas é maior que todos os jogadores que estão ali na seleção brasileira. Até porque o que ele representa hoje para o futebol mundial é uma coisa imensa. Então, por isso que os jogadores que têm a oportunidade de estar ali convivendo, aprendendo com o Ancelotti, é uma oportunidade única. Então, para que esses jogadores tenham a cabeça no lugar, ter tranquilidade, escute e coloca dentro do campo tudo que a gente quer e tudo que a seleção pode produzir. Então, boa sorte, boa estreia. A gente vai estar torcendo muito hoje. Oxe, torcida não vai faltar, pode ter certeza, Carlo Ancelotti.